Todo dia tem alguém tentando te convencer a largar tudo e começar a empreender. Não é isso que você vê direto? Anúncio no feed, vídeos mirabolantes, promessas e técnicas para enriquecer e gente que ficou rica do dia para a noite. E parece que se você não parar tudo agora e começar, você está ficando para trás. Mas tem uma coisa muito importante e que pouca gente fala. E você só vai conseguir empreender se você entender isso. Veja aqui comigo nesse vídeo. Imagina só, uma pessoa começa a olhar para sua vida, vê que está estagnada, não está feliz, não gosta de onde trabalha, gostaria de estar crescendo mais na vida. E ela começa a consumir conteúdo sobre empreendedorismo, investimento, cresça você mesmo, faça coisas extraordinárias e ela decide pedir demissão. Decide sair da estabilidade e tentar fazer o seu próprio negócio. Mas essa pessoa começa sem planejamento, sem estrutura emocional, financeira, sem um direcionamento. E o que acontece? O que era para ser antes um sonho realizado, muito dinheiro no bolso, se torna dívidas, pressão emocional, começa a ser um problema dentro da sua casa, familiar, vira todo um problema gigantesco na vida dela por causa dessa decisão. E eu te pergunto, essa pessoa não era capaz de fazer um negócio? Essa resposta é muito fácil. Claro que ela é capaz. Todos nós somos capazes, se a gente tiver o preparo correto. A verdade é que essa pessoa só não entendeu a regra do jogo. Existe um jogo e essa regra ela é meio que simples, só que dá trabalho. É complicado e você precisa ir atrás disso e tentar de todas as formas. Empreender não é só sobre ter coragem, largar tudo, pedir demissão, dar um pé na bunda do chefe. Empreender é sobre preparar, planejar, entender, é sobre entender o mercado, como que ele funciona, as dinâmicas. Tudo é muito mais complexo do que parece, mas dá pra gente simplificar e dá pra gente seguir alguns pilares fundamentais pra gente dar esse começo, esse pontapé, que é o que faltou nesse caso dessa pessoa que não se preparou. E eu vou separar aqui em 3 pilares. O primeiro é a cabeça, o autoconhecimento. Então, é se você realmente sabe, tem clareza do motivo que você está pedindo essa demissão, saindo desse caminho de, vamos chamar de CLT, estabilidade, seja ele qual for que você segue hoje, para começar um negócio próprio. Você não pode só sair porque você está com tédio, ou porque o seu chefe é chato, ou porque aquela galera lá não é legal mais, sabe? Porque muita gente tem isso. Você tem que saber o porquê, você tem que se conhecer. E essa é uma forma do seu negócio prosperar e dar mais certo. O segundo ponto, ele geralmente é negligenciado, apesar de ser algo muito simples. Talvez você vai falar assim, nossa, isso é óbvio. Mas é um óbvio que precisa ser dito, que é o bolso, o financeiro. Muita gente não se prepara corretamente para essa transição. Então ela não sabe quanto de reserva ela precisa ter, quanto ela precisa investir, quanto que o negócio dela demanda, baseado no que vai dar de retorno, quanto tempo ela vai conseguir gerar o mesmo que ela ganhava quando ela era CLT e assim sucessivamente. Todos esses casos tem que olhar toda essa questão financeira, isso é muito, muito importante. E o terceiro é a direção. Imagina que você é um barco, você consegue flutuar, tá tudo certo. Porém, se você não tem um direcionamento, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar à deriva. Você não vai chegar no destino final ou no seu objetivo. Então você tem que ter um planejamento, uma direção que é aonde você quer chegar, como você quer chegar. Todo esse planejamento é o que garante você seguir nesse trajeto do empreendedorismo sem falhar ou falhando menos, evitando grandes problemas e se preparando da maneira correta. Você pode até pensar assim, pô, mas falando parece muito simples, 3 pilares e tal, só que não é bem assim, isso não é prático. Eu te dou uma dica um pouco mais prática para você entender como você pode fazer essas coisas para seguir esses pilares. Imagina que você quer começar uma loja de roupa. Você quer começar a vender roupa de academia, talvez um pijama? O que seria melhor? Alugar um espaço ou de repente ver com alguém que já alugou ou aprender com alguém que já alugou? Passo prático seria você de repente trabalhar numa loja de roupa. Talvez você trabalhe com outra coisa durante a semana, você poderia tentar encaixar nos fins de semana para você entender como que funciona. Porque, de repente, abrir uma loja de roupa, alugar um ponto, começar tudo do zero sem entender o processo é algo muito difícil. Realmente é difícil. Mas se você ir lá aprender com quem já está fazendo, é muito mais fácil. De repente, você vai entender como que funcionam os fornecedores, quanto que você precisa ter de estoque para vender um volume, para manter aquela loja, para tirar um capital para você. Tudo isso você vai fazendo perguntas e você vai entendendo. Então, você se coloca nessa situação, você se expõe. Ou vamos dizer que você quer, por exemplo, abrir uma pizzaria. Você pode também fazer freelance, você não precisa trabalhar nessa pizzaria. Existem pizzarias locais que eles contratam freelances para dias mais movimentados. Você pode trabalhar de freelance ali, entender como que funciona, um rodízio, dá certo, quais são as reclamações do público. Lidar com muita gente numa pizzaria geralmente é um desafio. Então você pode entender isso antes
identificar a dor do público e melhorar ainda mais o seu empreendimento, fazer ele ser melhor pelo que você aprendeu. E aqui eu não estou falando de copiar, tá? Estou falando de você entender como que funciona. Um terceiro caso é o marketing digital. Por que comprar um curso ou sair investindo ou sair fazendo um curso se você ainda não entendeu como funciona o marketing? Por que não trabalhar talvez para uma agência ou fazer alguns bicos de social media ou até de filmmaker para algum produtor de conteúdo ou de infoproduto? Começar com eles antes de fazer o seu. Esses são caminhos muito mais práticos de você aprender sem você ter que arriscar tanto. Então você aprende com os erros e acertos de outras pessoas que estão no setor que você quer estar. Eu mesmo, quando eu trabalhava de CLT, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu acho isso muito legal. E eu sempre indico para as pessoas que conversam comigo ou me pedem algum conselho a fazerem o mesmo. Tenha o pensamento de dono. O que seria o pensamento de dono? É você pensar que aquele negócio também é seu, que você está empreendendo dentro dele. Você tem a oportunidade de ver como que ele funciona, o que dá certo, o que dá errado. Então eu sempre tentei fazer isso. Eu trabalhei numa indústria, eu tentava participar de todas as reuniões possíveis, mesmo de produção, apesar de eu não trabalhar com a produção diretamente. Porque ali eu entendia quais eram as dores, quais eram os problemas, o que uma produção precisava, como que isso direcionava para a equipe comercial, como que o PCP trabalhava, fui aprendendo novos termos, e tudo isso me deu musculatura para chegar aonde eu cheguei hoje. Porque são pequenas coisas que você aprende durante todo esse processo de desenvolver musculatura que vão te fazer não errar ou falhar menos, ou não se frustrar, ou não ter esse pesadelo que eu falei no começo do vídeo. Um caso também legal que é bacana contar, recentemente, uma pessoa que eu presto consultoria, uma empresa na verdade, ela queria fazer um investimento, ela queria fazer uma ampliação na loja, mas ela pagaria essa ampliação com empréstimo do banco. E aí eu fiz uma pergunta, falei assim, olha, você acha que hoje o seu estoque está completo o suficiente ou se você tivesse mais estoque você venderia mais? E ela respondeu, se eu tivesse mais estoque eu venderia mais. E aí eu falei, então a resposta está aí. Você tem que usar esse empréstimo, você pode tomar esse empréstimo, mas usar esse empréstimo para poder investir em produto e não numa melhoria que não vai te trazer um retorno imediato. Com o produto vendido, você consegue reinvestir na loja, comprar mais produtos e esse é o caminho correto. Esse pequeno detalhe de como usar um empréstimo mudou toda a trajetória de como ela ia fazer e pode ter salvado muito dinheiro, muito dinheiro. Então assim, ao longo da sua jornada, pegando musculatura, aprendendo, buscando direcionamento, seguindo os pilares que eu te falei, você consegue ter um caminho um pouco mais sólido e evitar erros. E uma outra coisa que é muito importante é a consistência. Não tem como a gente falar de tudo isso sem falar de consistência. Muita gente fala de disciplina, motivação, que são outras coisas também interessantes. Mas disciplina sem consistência não funciona. Consistência é você fazer, mesmo sem tiver que fazer, e fazer todos os dias, repetidamente. É muito importante você ter isso em mente. Muita gente começa a empreender, ou começa um negócio, ou começa até a pensar em empreender, dá aquele ato de coragem, mas não tem a consistência de manter aquilo até o final. Então assim, tenha consistência, saiba que vai demorar, olhe para pessoas que já chegaram lá e veja quanto tempo ela demorou. Assim, não tem um tempo certo, não existe uma fórmula de eu te falar, você vai demorar tantos anos ou tantos meses para chegar em tantos mil, ou para conseguir escalar uma empresa de tal forma a chegar nesse ponto. Não tem como. Mas o que tem como a gente fazer é olhar pessoas do nosso setor. Por exemplo, vamos dizer que você quer trabalhar com farmácia. Quanto tempo uma farmácia levou para chegar naquele ponto? Mais ou menos, olhando várias, né? Se você olhar várias, você consegue entender mais ou menos quanto tempo você vai precisar. Então, isso é uma coisa legal de ter em mente. E junto com essa consistência, eu diria que talvez seja o mais importante, porque engloba tudo que eu estou falando aqui, é a sua mentalidade. O que é a mentalidade? A mentalidade é a sua forma de pensar, é o que você acredita, é a sua inteligência emocional, é como você lida com todas as coisas que acontecem na sua vida. Se você não tiver uma mentalidade bem estruturada e preparada para abrir um negócio, dificilmente o seu negócio vai dar certo. Então, o negócio precisa primeiro abrir dentro da sua mente, dentro da tua cabeça. Você precisa se preparar mentalmente para chegar no ponto de um negócio dar certo. Todas essas são dicas que você consegue aplicar e são formas de tracejar o seu caminho até o sucesso. Claro que existem várias outras coisas e outras coisas muito mais específicas também que a gente precisa trabalhar, mas eu acredito que esses direcionamentos já fazem você economizar muito tempo, frustração e dinheiro, porque é a base que eu usei para chegar onde eu cheguei até hoje e eu acho que
eu tô num caminho muito legal. Agora eu quero saber de você o que tá te travando, o que tá te impedindo de dar esse próximo passo. E já vou deixar um exercício para você. Escreve aqui nos comentários qual que é a coisa que tá te impedindo hoje, porque isso é uma forma de você exercitar o autoconhecimento. Lembra que eu falei do autoconhecimento? Então, usa o comentário aqui que já estamos aqui no vídeo, já tem um espaço, já escreve ali, já manda, externaliza, bota para fora, pra gente já começar a trabalhar isso. Com o seu comentário, eu vou conseguir produzir mais conteúdo legal para você, para sanar essas dúvidas, e a gente vai cada vez mais evoluindo junto aqui no canal. Nesse canal a gente vai falar muito sobre venda, empreendedorismo, esporte, performance, muita coisa legal. E esse é só o começo. Se você quer acompanhar mais, se você quer evoluir mais em assuntos como esse, segue aqui, acompanha, porque vai vir muita coisa boa. Vamos fazer história juntos.